Amado Deus e Pai Celestial, nós cremos na Tua Palavra, Senhor, e cremos que tudo é possível para aquele que crê, para aquele que confia no Senhor. Os que confiam no Senhor serão como os montes de Sião. Ó Deus, nós somos gratos a Ti, Pai, porque o Senhor tem nos cuidado. Como disse o salmista Davi, se não fosse o Senhor, o inimigo teria nos engolido vivo. Sim, quantas vezes o inimigo planejou terminar conosco, Pai, mas o Senhor esteve sempre ali, fazendo a diferença e sendo a nossa defesa. E nós somos inteiramente gratos a Ti, Pai. E oramos que o Senhor nesta manhã nos receba, Pai, e mais este culto que estamos aqui para Te adorar e também ouvir a Sua voz, que o Senhor possa, Pai, se fazer presente, receber os nossos louvores e inspirar a Tua palavra e também ungir os nossos corações para receber a Sua palavra. Em nome de Jesus, oramos por todos que aqui estão e por aqueles que acompanham através da internet. Que a palavra surta efeito em nossos corações, Pai. Em nome de Jesus. Amém. Bom dia, irmãos. Que Deus continue abençoando a todos, no nome de Jesus. Amém. Vamos abrir nossas Bíblias em primeiro livro de Samuel. Enquanto os irmãos procuram, primeiro livro de Samuel, capítulo 3, do versículo 1 ao 10. O pastor Febrônio, ele viajou para estar ali com a mãe dele. Na quarta-feira ele embarca para a África e a mãe dele não está bem de saúde. Então ele foi para estar com ela antes de viajar. Peço que os irmãos orem pela sua mãe, pela saúde dela. Ela já está com 96 anos, ela está internada e a situação não é muito boa. Mas Deus, Ele sempre tem a sua mão sobre tudo, né? Então vamos lembrar de orar por ela e também pela viagem do pastor, amém? E hoje à noite será tirada aquela oferta para quem deseja ajudar nestas despesas que são altíssimas para as campanhas ali. Não é só a questão da despesas de viagem, mas como despesa de estadia lá. O país está numa situação muito delicada, Moçambique, então a gente tem que cobrir as despesas dos pastores que vêm, alimentação e tanta coisa. Então quem deseja, você à noite, não será na oferta alçada. A oferta alçada faz parte da adoração. Vai ser depois, no final do culto, nós vamos dar a oportunidade para ofertar para essa finalidade. Amém? Então vamos nesse momento ler as Escrituras em primeiro livro de Samuel, capítulo 3, versículo 1 ao 10. E o jovem Samuel servia ao Senhor perante Eli. E a palavra do Senhor era de muito valia naqueles dias. Não havia visão manifesta. E sucedeu naquele dia que, estando Eli deitado no seu lugar, e os seus olhos se começavam já a escurecer, que não podia ver. E estando também Samuel já deitado, antes que a lâmpada de Deus se apagasse no templo do Senhor, em que estava a arca de Deus, o Senhor clamou a Samuel e disse ele: Eis-me aqui. E correu a Eli e disse: Eis-me aqui. Porque tu me chamaste? Mas ele disse: Não te chamei eu, torna a deitar-te. E se foi e deitou. E o Senhor tornou a chamar outra vez a Samuel. Samuel se levantou e foi a Eli e disse: Eis-me aqui.
por que tu me chamaste? Mas ele disse: não te chamei eu, filho meu, torna a deitar-te. Porém Samuel ainda não conhecia o Senhor e ainda não lhe tinha sido manifestada a palavra do Senhor. O Senhor, pois, tornou a chamar a Samuel terceira vez, e ele se levantou e foi a Eli e disse: eis-me aqui, por que tu me chamaste? Então entendeu Eli que o Senhor chamava o jovem. Pelo que Eli disse a Samuel: vai te deitar, e há de ser que, se te chamar, dirás: fala, Senhor, porque o teu servo ouve. Então Samuel foi e se deitou no seu lugar. Então veio o Senhor e ali esteve, e chamou como das outras vezes: Samuel, Samuel. E disse Samuel: fala, porque o teu servo ouve. Amém. Podeis assentar? Nós vamos falar estudar um pouquinho a mensagem escutando sua voz. Escutando sua voz. Nós sabemos que a voz de Deus, ela sempre se manifesta para aqueles que estão dispostos a ouvir. Alguém pode dizer: eu nunca ouvi a voz de Deus. Quem sabe você nunca esteve concentrado para poder ouvir a voz de Deus, porque Ele sempre fala. Agora, Ele fala de diversas maneiras. Ele fala através da sua palavra escrita, Ele fala através, muitas vezes, de sonhos, Ele fala através de sentimento que vem no coração, aquele sentimento que vem e te fisga em algo e você fica... Mas a questão é que Deus não grita e nem força. E se a pessoa ignora, ela passa por cima da voz de Deus e depois diz: Deus não falou comigo. Mas lá atrás, quando aquele sentimento veio, era Deus. Às vezes você vai fazer um negócio e vem aquele sentimento, do nada surge aquela coisa que pesa no teu coração. É Deus falando: não vai por aqui, meu filho, isso vai te trazer prejuízo. Deus está vendo lá na frente, mas a pessoa está tão empolgada que ela, vamos dizer assim, vira as costas para aquele sentimento e depois vem a consequência. Eu me lembro uma vez que fui comprar um carro e o garagista foi comigo para mim experimentar o carro, e saímos, andamos um pouco ali, acabou o combustível do carro, e eu fiquei no carro e ele foi em busca de combustível. E quando ele foi, aquilo foi Deus que permitiu, e quando ele foi, que eu fiquei ali sozinho, pesou no meu coração assim, algo que dizendo que não era para mim fazer aquele negócio. Mas eu, empolgado, não dei ouvido. Me lembro até hoje, foi 22 dias após comprar o carro, estourou o motor. Então, Deus queria me livrar daquele prejuízo, mas eu simplesmente não dei ouvido. E quantas vezes, irmãos, nós falhamos nisso? Quantas vezes? Por isso nós precisamos pedir a Deus que nos dê mais sensibilidade para ouvir a voz dEle e, como disse Tiago, ser ouvintes praticantes, não ouvintes esquecidos. Tiago disse: aquele que ouve a palavra do Senhor e não as pratica é semelhante àquele homem que se olha no espelho e quando ele vira o seu rosto, já se esqueceu de como era a sua feição. Mas ele disse: devemos ser ouvintes praticantes.
Então, essa é uma coisa, irmãos, que nós devemos exercitar na nossa vida, a prática de ouvir a voz de Deus. Seguir aquele sentimento profundo que vem. Mas é necessário também pedir a Deus discernimento, porque o diabo, ele é oportunista. E ele, se não pode puxar, ele empurra. Se não pode empurrar, ele puxa. Você não pode empurrar para um extremo, aquele extremo que a pessoa nem se importa em pedir a direção de Deus. Tem pessoa que é assim. Nem pede, Senhor, a tua vontade, vai indo de qualquer jeito. É um extremo. Ele pode, se ele não pode empurrar para esse extremo, ele pode puxar para um outro extremo da pessoa tudo ter dúvida. Entende? E aí, como eu vou saber se essa dúvida, porque o profeta diz, na dúvida, pare, não prossiga. Como eu vou saber se essa dúvida é Deus dizendo assim, ei, cuidado? Ou essa dúvida é uma perturbação do diabo para tirar a tua paz sobre algo que Deus tem te dado. Porque daí não é uma dúvida, é um sentimento que corrói. Você diz, como que eu vou discernir? Lembre que Deus não é um Deus de confusão. Você tem que partir desse princípio. Tudo, e Deus não é um atormentador. Então, aquele sentimento que te traz tormento, às vezes a pessoa começa o namoro, aquilo é por Deus, mas aquela preocupação excessiva, de repente começa a se sentir mal, e se não for a vontade de Deus, e não sei o quê, e aquilo que vem te tira a paz em Deus. Lembra que Deus não trata dessa forma. Deus, ele fala suavemente. É como quando uma pessoa comete um erro, para vocês entenderem melhor. Comete uma falha. Você cometeu aquela falha, vem a voz de Deus e pesa o teu coração em razão daquele erro. Mas junto com aquele peso, há uma seta também que diz, é por aqui, meu filho, confesse, se humilhe. Ou seja, Deus mostra o erro e mostra a saída. Mas quando é aquela angústia que vem e não te mostra saída, cuidado que aquilo pode ser o inimigo tentando te tirar a paz de algo que Deus tem te dado e Ele não quer que você usufrua. Aquela perturbação, aquela coisa, e tira o sono, e tira a paz, mas não te mostra uma saída, não te mostra... Deus não vai te acusar de algo. Outra, que ele nem é um acusador, né? Ele não vai te alertar de algo sem te mostrar como resolver aquele algo. Então, é esse discernimento que nós devemos ter. Quando vem aquele sentimento, pare. Se é Deus, você vai aquietar o teu espírito e logo aquele sentimento vai partir para a segunda fase, que é mostrar um caminho para você resolver aquilo. Se não é Deus, se é o diabo te perturbando, não vai te mostrar. Você vai parar, você vai orar. Senhor, essa angústia que eu estou sentindo, é o Senhor dizendo que isso que eu estou fazendo não é a tua vontade? E aí você ora e você silencia e não há uma voz de Deus dizendo, é por ali, meu filho, clareando para você. Então, você simplesmente vira as costas para aquilo e seja feliz naquilo que Deus tem te dado. Você pode dizer, mas isso é muito difícil de eu distinguir. Irmãos, a sensibilidade com Deus é que vai te dar a graça de você discernir. A quietude, chegar na presença de Deus. Porque vocês observaram que há os dois extremos. Às vezes, Deus trabalhando para te alertar de um perigo, e às vezes, aquilo
Deus realmente tem te dado, realmente é por ali o caminho, e o diabo quer que você perca a tua paz. Perca a paz. Você tem que olhar, o profeta diz, examine o motivo e o objetivo. O motivo teu é correto, o objetivo é correto. Então, o terceiro ponto é Deus vindicando aquilo, Deus fazendo com que aquilo tenha condições de se cumprir. Quando, acho que foi o irmão Green que perguntou para o irmão Brana, alguém perguntou, irmão Brana, como que o senhor sabe distinguir quando é a vontade de Deus para algo e quando não é? Daí, o irmão Brana contou a história do passageiro do navio, estava viajando, estavam próximo de atracar no porto, e ele olhava para todo lado e só havia água. Não é como na rodovia que você vê os trevos, você vê as rótulas, você vê as placas, o solo pintado, né, te conduzindo para onde ir. É só água para todo lado, e aquele homem pensou, como que o capitão vai conseguir, entre águas e águas de todos os lados, saber exatamente onde é o cais? E ele foi até o capitão e perguntou, como o senhor sabe se conduzir para acertar exatamente onde o senhor tem que atracar o navio? Aí ele disse assim, você está vendo aquela luz? Daí uma luz que tinha no porto, né? Como fosse um farol. Ele disse, não, no navio, exatamente, ali nos controles. Você está vendo? Não, o navio usa mesmo, é o farol, né? Farol, isso. Você está vendo aquela luz? Ele disse, sim, estou vendo. Aí ele girou o leme do navio para uma rota diferente da que ele estava indo. Então aquela única luz, conforme ele girou, ele viu duas, ele girou um pouco mais, ele viu três. Aí ele disse, agora eu sei que eu estou andando no caminho errado. Eu não vou, se eu seguir aqui, eu não vou acertar o cais. Aí ele girou outra vez o leme, daquelas três luzes, uma ficou atrás da outra, já ficou duas, né? A outra ficou atrás, de repente das três se tornou uma só. Ele disse, agora eu tenho certeza que eu vou acertar o cais. Aí ele explicou que lá no cais havia três luzes, só que as três luzes, elas estavam totalmente alinhadas uma com a outra aqui, ó. Uma na frente da outra. Então, quando o navio estava bem reto, ele enxergava uma luz só. Mas se ele girasse para o lado, então ele iria enxergar as três. Ele estaria andando ao contrário do caminho. Aí o profeta diz, para mim saber a vontade de Deus, eu alinho as três luzes. Quais são as três luzes? Daí ele explicou, a primeira luz que eu tenho que ter alinhada é, se aquele desejo que está no meu coração é um desejo que Deus colocou ou é outros que estão me influenciando. Que às vezes a pessoa não tem um desejo de fazer um determinado negócio, de tomar uma determinada decisão, mas tanta gente ali falando, e a pessoa acaba indo, mas não está no coração dele. Então, se não está, uma das luzes já não está alinhada. Ele diz, mas se o desejo que eu tenho não é as pessoas que estão me influenciando, é algo que está dentro de mim, eu tenho uma luz já. A segunda luz é qual? A segunda luz é se aquele desejo que está dentro de mim não é contra a palavra de Deus. Não contraria as Escrituras. Se não contraria, eu já tenho a segunda luz alinhada. E a terceira é a mais importante.
Daí ele diz: se o desejo que você tem é Deus que colocou, não é outros que estão te influenciando. Se o desejo não contraria a palavra de Deus, então a terceira luz é Deus vindicando e proporcionando os meios para que aquilo se cumpra. Então, quando você vai fazer algo, examine as três luzes. Esse desejo está dentro de mim, Deus colocou aqui, ou é outros que estão me empurrando isso e eu, na verdade, não quero, mas por causa de outros estou indo? Não, não é outros, isso é realmente algo que brotou aqui. Ok. Vamos ver agora se esse desejo que brotou aqui não contraria a palavra. Não, não contraria. Então agora vou caminhar. Se é Deus, isso vai haver os meios para que isso aconteça. Agora, se eu tenho essas duas luzes, o desejo que está aqui não foi outros que me influenciaram. O desejo que está aqui não contraria a palavra, mas eu vou caminhando, vou orando e as coisas não se abrem, não se abrem, não se abrem. Você diz: opa, a terceira luz não bateu. Só que às vezes você tem que forçar um pouco, porque sempre vai ter obstáculo. Então não é porque você tem as duas luzes e você tentou e a coisa não se encaixou que você já diz: não é Deus. Força um pouco para ver. Mas se você continuou forçando e todavia você orou e as coisas não se abrem, tudo contraria, é melhor pisar no freio. Então essas coisas, irmãos, nos ajudam, porque na vida, a vida é feita de decisões. É decisões da profissão que eu quero ter, é decisões do casamento, é decisões sobre os filhos, é decisões sobre mudança, é decisões em todas as áreas da vida. E Deus quer participar das nossas decisões. Porque qual o pai que não quer que o filho tome uma decisão que vai lhe prosperar? Todo quer. E se nós somos assim, quanto mais Deus. Então, por que eu falei das três luzes? Porque se você está fazendo algo e as três luzes estão alinhadas, primeira luz é algo que brotou dentro de você, não é outros que estão te empurrando. Segunda luz, não contraria a palavra de Deus. Terceira luz, as coisas estão se encaixando, mas eu sinto uma perturbação, um desespero. Você para, peraí. Será que não é o diabo querendo tirar a minha alegria de algo que Deus está me dando? Tudo está se encaminhando, nada, o meu objetivo é correto, o meu motivo é correto, não contraria a palavra de Deus. As coisas estão se encaminhando. Entende? Então temos que discernir. Mas de outro lado, a pessoa pode também, as coisas parecem que estão se abrindo, e há uma voz lá dentro, que daí é uma voz que não vem te causar, vamos dizer assim, aquela angústia sem porta de saída, mas é uma dúvida, um sentimento de peso, calmo, sereno. Aí você tem que parar, porque nem todas as portas que se abrem são de Deus. E às vezes aquela porta se abriu, aquele emprego, vou ganhar mais, não sei o quê. Só que eu vou ter que ficar mais longe da igreja, vou ter que privar meus filhos dos cultos, vou ter que mudar para um lugar onde não tem igreja. Só aí você já nem precisa orar. Porque tem coisas que Deus quer que nós tenha a coragem de decidir pelo que é certo. O que adianta um progresso numa área em detrimento do progresso espiritual? Tem pessoas, irmãos, que tomam decisões e não está nem aí com a situação da família. Ah, mas eu consigo, venho a cada mês, 2 meses, tomar da ceia. Olha, pode que até você consiga, mas você não pode medir a tua capacidade pelas dos outros. Às vezes teus filhos, tua esposa, seja lá, não vai ter a estrutura que você tem.
E às vezes a pessoa pensa que tem estrutura e na verdade é o que menos tem. Então, irmãos, vamos aprender a ouvir a voz de Deus. Eu não sei se eu fui claro nisso, sobre aquele sentimento que vem, um peso que dizendo pare, mas é uma voz suave. Esse é Deus dizendo para tu não siga por aqui que vai dar errado. E você vê como, eu não sei se os irmãos estão me compreendendo, para você ver a diferença de quando é Deus e quando é o diabo tirando a paz. Porque quando é Deus, facilmente você esquece daquela voz. Se você pressionar e querer fazer, logo aquilo se apaga. E quando é o diabo para te tirar a paz, irmão, por mais que você pense, e aquilo continua te acabando de um jeito, sem mostrar saída, sem mostrar um outro caminho, parece que o mundo está terminando, e aí a pessoa desiste. Vai para outro propósito, vem aquilo de novo. Tem pessoas que vivem sempre sendo atacadas e não conseguem ter paz em nada do que faz. Aí você tem que entender que toda coisa que te tira a paz e não te mostra uma saída não vem de Deus. Quando é Deus, Ele até te tira aquela paz, no sentido de não te deixar tranquilo, mas é algo sereno, que se você se aquietar, você vai ver a fase 2 daquela voz. Fase 1 é te dizendo, cuidado. A fase 2 é Ele dizendo, vai por outro lado. E quando é Deus também, irmãos, eu já tive experiência, você já tem também, basta você protelar. Basta você, porque às vezes você está tão empolgado que você quer fechar o negócio agora, parece que se não fazer, vai perder, não vai ter outra oportunidade. Mas algo lá dentro vem aquele sentimento que tenta te segurar. Se é Deus, basta você dizer para a pessoa assim, olha, eu vou pensar sobre isso, depois eu te chamo. Se aquele negócio é de Deus, você não vai perder de deixar para amanhã. Mas nesse deixar para amanhã, se é Deus que te colocou aquele peso, durante a noite, no outro dia, você vai se sentir assim que logo você vai orar e logo você vai perder o incentivo daquele negócio. Você vai dizer, sabe de uma coisa? Não é hora para mim fazer isso. Deus, está entendendo? Deus vai te convencendo. Não é hora, você tem outros compromissos maior, você tem isso, aquilo, vamos deixar para depois. E vem aquela paz. É isso que eu estou dizendo. Deus não é um Deus de confusão. Deus não é um Deus que vem te tirar, te levar a um tormento. Deus é um Deus suave. Agora, se aquilo é de Deus e o diabo está tirando a paz, você deixa para amanhã tomar a decisão e aquilo fica te destruindo e não te mostra saída, não te mostra um alento. Aí você para e diz, eu vou fazer o seguinte, eu vou examinar as 3 luzes aqui, ver se vai bater. Examinou, viu que aquilo que você desejou é uma necessidade. Viu que aquilo que você desejou não é alguém que está te empurrando de goela abaixo. Viu que aquilo não contraria a palavra de Deus. Mas no negócio, tem a ver contrariar a palavra de Deus, comprar um carro? Tem a ver? Tem. Como assim? Se aquilo eu estou tomando uma decisão que vai me deixar em dívidas, além do que eu possa pagar, contrariou já a segunda luz. Porque a Bíblia diz, não devais nada a ninguém. Aí tem os extremistas que dizem, então nós não podemos comprar nada parcelado, porque eu vou ficar devendo. Não, dívida é quando venceu a parcela e você não cobriu. Agora, se tu tem 60 parcelas pela frente e não venceram, você não é devedor ainda. Agora, ninguém está livre, às vezes, de dar um contratempo, às vezes, uma enfermidade, que isso não são coisas programáveis, acontece.
E aí vence a parcela, você não tem como cobrir. Mas você, como cristão, vai até onde é e diz, olha, está vencendo, eu não tenho condição de pagar esse mês, aconteceu uns imprevistos, mas fica tranquilo, você dá satisfação. Entende? Então, se você vai fazer o negócio e pesa o teu coração, examine. Esse negócio é uma necessidade? Ou é por causa que alguém está me convencendo e tal? Se você já vê que não é, você já diz, olha, então eu vou seguir esse sentimento aqui que me colocou dúvida. Se você diz, não, mas eu necessito, eu preciso, tudo bem. Mas aí você vai para a segunda luz, contraria a vontade, a palavra de Deus? Aí você vai dizer, vamos ver se isso não vai afetar, não vou ficar depois enrolado, sujar o meu nome. Aí você olha, não, está tudo certo, está tudo dentro da programação. Pronto, você tem as duas luzes. A terceira é daí você orar e dizer, Senhor, se é a vontade do Senhor, que tudo dê certo. Se não for, fecha essa porta. Não precisa, irmão, você ter medo. É que às vezes a pessoa, ela vive tanto pela emoção, irmãos, que ela não tem tempo para parar, para ouvir. E o que tem isso a ver com a vida espiritual, a questão de negócios naturais? Tudo a ver. Porque se a pessoa está com problemas, aquilo tira a paz. Aquilo você não consegue orar, você não consegue se concentrar para ler. Prejudica, e o diabo quer manter nós prejudicados espiritualmente. E se há um tempo, igreja, que não é hora para nós vivermos enrolados, é nesse tempo que estamos vivendo. Por duas razões. Uma, que o mundo político não nos dá segurança do amanhã. As coisas estão aí cada vez mais inseguras. Então você não pode firmar compromissos, às vezes, longos, porque você não sabe o amanhã. Você tem que ir com o pé no chão. E o outro lado é que o tempo, espiritualmente, é avançado. Temos que cuidar para não nos enrolar. Como disse o profeta, plante as batatas, mas não se embarace com os baraços dela. Disse o irmão Brana, se você quer fazer algo, ele diz, trabalhe como se Jesus viesse daqui a 100 anos. Mas viva preparado como se ele viesse hoje. Hoje. Porque eu não sei. Pode ser hoje, pode ser amanhã, a vinda dele está a qualquer momento. E nós precisamos estar seguros. Mas nós lemos aqui, irmãos, que Samuel ouviu a voz de Deus. E ele, então, disse, eis-me aqui, Senhor. Fala que o teu servo ouve. Na mensagem, escutando sua voz, o irmão Brana, ele nos fala sobre isso. Vou ler alguns parágrafos. No parágrafo 7, ele diz assim, devemos esperar no Senhor. Nós falamos tanto, escuta isso, nós falamos tanto e não damos oportunidade de que Ele nos fale. Aí que está. Das coisas dá errado, oh Deus, por que o Senhor não me livrou disso? Mas você não deu oportunidade, Ele estava todo o tempo querendo te falar. É como uma história, né? Não sei se é real ou só uma aplicação, mas fala de um pai que era muito atarefado e não dava atenção para a família. E ele chegou em casa e era tudo feito às pressas, não tinha não tirava o tempo, a hora de jantar é a hora de jantar. Não, nem sentava na mesa. Aí ele pegou o prato de sopa e sentou no sofá para, enquanto comia, estar assistindo ali algo.
e estava prestando muita atenção no que estava passando lá, que nem olhava, só colocava a colher no prato e ia. E a criança, o filho, chegou, papai, ele, cala a boca, fica quieto. Estava prestando atenção lá em algo. A criança ficou mais um pouco. Mas pai, fica quieto, menino. E continuou. A criança tentou de novo, a terceira vez, falar, ele, cala a boca. Aí passou, daqui a pouco, a criança silenciou, não falou mais nada. Daqui a pouco ele disse, fala menina, fala agora. Diz, agora não adianta mais, o senhor engoliu a mosca. Tinha uma mosca ali, ele queria avisar. E quantas vezes que é isso, irmão? Deus quer falar, a gente silencia Deus. Deus quer falar, nós silenciamos a Deus. Depois, Senhor, fala, diz, agora não adianta, meu filho, agora você já se comprometeu. Então, olha o que disse o profeta, devemos esperar no Senhor. Mas não pense, irmão, que isso que estou falando é algo difícil, mas eu não consigo. Irmão, é só você se acalmar. Não apresse. O que é teu não vai perder. Ore. Se está sentindo aquela insegurança, deixa para resolver mais no final de semana. E mantenha em oração nesse período. E logo, como eu disse, se é Deus, ele começa a falar, vai alinhando, e você, daqui a pouco você diz, sabe de uma coisa? Eu nem precisava daquilo mesmo. Eu que estava... E se o assunto é por Deus, vai passando a semana e cada vez vai consolidando mais, vai te dando paz e vai dar certo. Devemos esperar no Senhor. Nós falamos tanto e não damos oportunidade de que Ele nos fale. Devemos orar até que nossa alma chegue à presença de Deus. Então poderemos escutar a sua voz. Porém, hoje em dia, há tantas vozes que nos desviam da voz do Senhor. Há a voz do prazer, e tanta gente a está escutando e seguindo-a, onde pode ir e se divertirem, e a maioria deles professam ser cristãos. Quando se aproxima o dia do baile, eles não podem escutar o que diz Deus. Dizem, eu sou cristão, hoje eu li um versículo da Bíblia e Jesus chorou. Ou seja, só leu o versículo mais pequeno da Bíblia. Jesus chorou e acha que já fez, né? E se encerra o assunto e se vão ao baile. Porém, tem tantas coisas que fazer e tantas vozes no mundo hoje em dia que não pode encontrar tempo para orar genuinamente. Há tantas coisas que nos tiram a atenção de Deus. Outro dia, enquanto vinha do culto, liguei o rádio. Estavam dizendo que na cidade vizinha... Vou pular mais aqui embaixo. Esta manhã, quando víamos ao culto, minha esposa me dizia, querido, não digo isto com motivo de elogiar a ninguém. Porém, ontem à noite me assentei ao lado de uma mocinha. Ela tinha uma boina, como elas usam, e se podia ver que ela havia estado com Jesus. Olha que coisa linda, né? Mameda diz, eu sentei ao lado de uma moça, era tão suave a presença ali, que eu vi que ela tinha estado com Jesus. Tinha uma aparência tão dócil, sua alma era suave, seus olhos eram tão claros, não estava escondendo nenhum pecado. Havia estado na presença de Deus. Suas faculdades não haviam sido entorpecidas por álcool, fumo e demais coisas do mundo. Estava leve na presença de Deus e estava lendo sua Bíblia, estudando a palavra de Deus. Porém nós, a gente moderna, o que fazemos, e os falsos profetas detrás dos púlpitos nos diz em que tudo está bem. Agora quero dizer isto, se estou equivocado, peço a Deus que me perdoe. Porém estou persuadido que a maioria deles não conhecem a Deus.
A congregação nunca viverá um nível de fé mais elevado que o nível onde vive o pastor. Com razão, as Escrituras dizem: como os pastores têm espalhado as ovelhas, pobres deles, porque são ramas que não levam frutos e serão cortadas e lançadas ao fogo. Há tantas coisas nesses dias para anular o sentido do homem, porém, mesmo em meio de tudo aquilo, e em vista de todas as vozes que estão no mundo, algumas delas são vozes de prazer, outras são vozes de pecado para atrair as pessoas. Em vista de tudo isto, a verdade de Deus ainda permanece. Todo aquele que ouvir a minha voz e me seguir, homens e mulheres que escutaram a voz de Deus, Deus ainda espera para falar com cada indivíduo que abrir seu entendimento para escutar a voz de Deus. Acompanhe, irmãos. Frequentemente as pessoas dizem ao pastor: não pode você vir aqui? Não pode fazer isto e aquilo e etc. E com todo o meu coração faria tudo isto. Porém, tenho que permanecer na presença de Deus se vou fazer a coisa corretamente. Logo as pessoas dizem: o irmão Branham é um daqueles que se mantém à parte de todo mundo. Aqui está, irmãos, um equilíbrio que a igreja tem que compreender. Às vezes tem pessoas que querem que o pastor esteja envolvido em tudo que é festa de aniversário, tudo que é ajuntamento, tudo. O profeta diz: o pastor tem que estar mais separado para que ele ouça a voz de Deus, para que não se torne comum também. Nós vamos quando há necessidade, porque se a gente vai estar em tudo que é evento, acaba que se torna tão comum que Deus até nem pode nem falar. Entende, irmãos? Então tem pessoas que às vezes se ofendem. Porque o pastor não me visita. A gente, quando visita, vocês podem perceber, quem já recebeu a nossa visita sabe, quando a gente chega, a pessoa até dá um espanto. O que aconteceu? Por quê? Porque o pastor, maioria das vezes, ele vai porque uma direção, houve aquele sentimento. Chega ali, começa a conversar e logo viu por que veio. Realmente precisava algo. Agora, se o pastor vira tão comum, a hora que ele for por uma direção de Deus, a pessoa nem vai perceber. Acho que veio para mais uma dos encontros para ouvir piada e dar risada. Não que a gente seja extremista, não. Mombrana contava piadas decentes, ouvia piadas decentes também, mas tudo dentro do seu limite, né? Então o profeta diz que as pessoas dizem: o irmão Branham é um daqueles que se mantém à parte de todo mundo. Isto não é a verdade. Eu amo as pessoas, porém há milhares e milhares delas, e eu tenho que permanecer próximo dele para assim conhecer o que ele quer que lhes diga. Agora escute bem, porque ele tem algo que quer que eu saiba. Você, pastor, nunca vá se ocupar tanto que não possa entrar na presença de Deus e escutar a sua voz. Deus sempre cumpre sua palavra. Não importa quão maus sejam os tempos, ou quão diferente ensine a sua igreja as coisas, Jesus Cristo todavia está pronto para falar com essa voz tão aprazível e delicada a qualquer um que lhe escute. Todavia o fará, se nós pudermos nos aquietar um pouco. Porém, o que se passa é que nos apuramos tanto e dizemos ao pastor: ouça, pastor, posso unir-me a esta igreja? De qual igreja vem? E aí, de tal igreja, pois traga-nos a carta. E aí o profeta segue aqui, né, nessa linha. Aqui mais embaixo ele diz assim: agora voltemos ao passado. Esta voz de Deus tem chegado a homens em cada classe de vida, em cada era, tem chegado, não importa
se você é agricultor, sapateiro, o que for, Deus ainda fala. Quantos creem aqui que Deus ainda fala? Se você é pecador, prostituta, bêbado, membro nominal de igreja local, o que for, a voz de Deus ainda está pronta para falar-lhe. Mas qual é o segredo? Aquiete-se, para que possa ouvir. Brando diz, o problema é que nós fazemos tanto barulho que não conseguimos ouvir a voz de Deus. Aí ele fala sobre Moisés, ele diz, e logo aqui temos Moisés com a teologia da igreja saindo-lhe pelos ouvidos. Como assim? Antes de Deus usar ele achou que podia libertar Israel segundo os estudos que ele teve entre os egípcios. Aprendeu a arte da guerra e ele estava tão empolgado que não podia ouvir a voz de Deus e fazer de acordo como Deus queria. Deus precisou pôr ele no deserto, torrar a cabeça dele por 40 anos no sol, até que todas suas artimanhas e táticas humanas se perdessem. Aí sim ele pôde parar e ouvir a voz de Deus. Quantas vezes, irmãos, nós atrasamos a nossa bênção, porque a gente sabe tudo do nosso jeito e quer fazer da nossa maneira. E já está ali há 20, 30 anos naquele casamento, e sempre dando errado, e sempre aquelas brigas, e nunca muda. 30 anos agindo assim, será que você não vê que está errado? Será que não vê que é a hora de mudar a forma de lidar com esse problema? Então o profeta disse, Moisés estava tão cheio de conhecimento que ele saía pelos ouvidos, como ele disse. Daí ele diz assim, ele ia ser o próximo faraó, e o encontramos aqui, todavia, sem conhecer a Deus. Porém, certo dia ali atrás no deserto, um homem de 80 anos, com a barba branca e longa, viu uma sarça que ardia com fogo e se apartou do caminho para ver o que sucedia. E quando chegou perto da sarça, ele ouviu uma voz. Deus teve que tomar 40 anos para aquietá-lo, antes de poder falar com ele. Vamos nos perguntar. Você que diz, eu nunca ouvi a voz de Deus. Será que não faz já... Quanto tempo faz que Deus está tentando te aquietar para você poder ouvir a voz dele? Aquietar essas razões, esse eu sei, eu faço, é o meu jeito. Nós, com todo o alvoroço e perturbação que temos hoje em dia, não podemos estar quietos nem por 10 minutos para que Deus nos fale. Meu Deus. E isso nos dias do irmão Brana. E hoje, com toda internet que a pessoa passa o dia ali vendo vídeo e coisa, e depois que você passou o dia inteiro vendo, você para e diz assim, qual o vídeo aqui que me ajudou? Nada, nem lembra mais o que ouviu. Como é que Deus vai falar? Como Deus vai falar? E aí as coisas dão errado, mas Senhor... Aí diz, mas eu pedi a Deus, eu orei, disse, Senhor, não deixa eu dar um passo errado. Sim, aí ele veio para responder a tua oração, te falar para não pisar ali, mas você não pôde ouvir. Você estava muito envolvido. O que o profeta deu o conselho aos pastores? Não se ocupem tanto, pastores, a tal ponto de eu não ouvir a voz de Deus. Mesmo os pastores que o trabalho deles é só com o evangelho, eles podem se ocupar tanto com o evangelho ao ponto de não ouvir a voz de Deus. Você diz, como isso? Sim, estudo, mas não tira aquele tempo para silenciar. Os animais limpos do Velho Testamento, uma das características deles era o quê? Comer e remoer. Quem conhece os animais que remoem, o boi, por exemplo, quantos viram? O boi vai, pasta, depois ele deita e rumina. Ele tem 2 estômagos, né?
Aí sai daquele estômago primeiro, vem, aí ele remoe bem aquilo e aí vai para o segundo estômago. É o tipo do crente. Você vem na igreja, come, ouve, você lê, está comendo. Daí agora você vai como o boi, né? O boi daí se aquieta, se deita para ruminar. Você depois que comeu, que leu, que ouviu, você vai se aquietar o teu espírito em oração, para que Deus faça aquilo ter efeito. E o pastor pode se descuidar e está sempre pregando, e não para silenciar o espírito. Por isso o profeta diz, não se ocupe tanto, de forma que não possa ouvir a voz de Deus. Então ele diz, isso tornou... Sem dúvida, Moisés, nós com todo o alvoroço e perturbação que temos hoje em dia, não podemos estar quietos nem por 10 minutos para que Deus nos fale. Sem dúvida, Moisés estando ali na presença daquela sarça e a voz que Moisés estava naquela sarça, sem dúvida, Moisés estando ali na presença daquela sarça e a voz que ele chamou, aprendeu mais acerca de Deus em 5 minutos. Isso o tornou um homem em 5 minutos do que havia aprendido em todos os 80 anos de ensinamentos. Isso o tornou um homem diferente e fará de você um homem novo se tão somente puder silenciar suficientemente tempo para escutar a sua voz. Como fez Samuel. Fique quieto, não se perturbe. Se você deseja algo de Deus, peça-o. E logo mantenha-se quieto para ver o que ele diz. Abra seu coração e diga, Senhor Jesus, qual é a tua vontade nesta situação? E fique ali. Se não responde nas primeiras 5 horas, então espere outras 5. Se não responde hoje, então responderá amanhã. Se não responde esta semana, então o fará na semana que vem. Fique ali até que ele responda. Escuta a sua voz. Escute sua voz quando ele der a resposta e disser a seu coração, sim, eu sou o Senhor que te sara. Então tudo fica concluído. Eu sou o Senhor que perdoa todos os teus pecados. Vá e não peques mais. Eu não te condeno, então podemos sair livres, tudo está acertado, porém a gente quer ter a segurança de que escuta aquela voz quando fala. Moisés a ouviu e foi um homem transformado. Amém? Mais um pouquinho aqui, irmãos. Porém, porquanto você está satisfeito com as coisas do mundo, como pode Deus falar-lhe? Você diz, Deus nunca falou comigo. Por que será? Ele deseja falar, mas você está demasiadamente entretido com as coisas do mundo. Esse é o mal deste dia. Ocupados todo o tempo nas coisas e prazeres do mundo e não temos tempo para comunicar-se com Deus. É a verdade. Que Deus fale isso no nosso coração, irmãos. Todos nós. Se não cuida, você passa tempo no celular, tantas outras coisas, e aí Deus não tem como falar. Agora encontramos que Isaías desesperou, e então clamou e confessou seus pecados, e também os pecados do povo. Logo depois que terminou a confissão, ouviu um ruído no alto do templo, e quando olhou para ver o que sucedia, ali estavam os serafins voando de um lado ao outro, tinham 2 asas sobre seus rostos, 2 sobre os seus pés, e com 2 voavam. Clamavam, Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos. Algo estava sucedendo. Quando Isaías se desesperou, então Deus chegou à cena. Isaías clamou com grande voz, eu tenho lábios impuros, porque acabava de ouvir a voz, a qual o mudou. A voz disse, quem irá por nós? Quem irá? Quem está disposto a parar na brecha? Enviarei a uns teólogos muito especiais,
Quem irá nesse dia para clamar que todavia sou Deus? Quem irá para condenar sua imundície? Quem irá para derrubar suas denominações, edificar de novo o poder do Deus vivente? Quem irá? Isaías disse: Deus, antes de que eu possa ir, me é necessário ser transformado. Tinha que despojar-se de suas teorias e tolices. Assim também será com cada indivíduo que Deus chamar. A gente tem que ser renascido, transformado, feito de novo. E não é algo imaginário, mas verdadeiramente do coração e algo que em verdade sucede. E um dos anjos lhe disse: se tu pedes, receberás. Logo outro anjo foi diante do altar de bronze e com a tenaz tomou uma brasa acesa com fogo ardente e voltou para Isaías e pôs em sua boca. Ele disse: agora estás limpo, vá e fale a palavra de Deus. É necessário, irmão, dar esse tempo para Deus mudar o quadro. É necessário, irmãos, esse silêncio, esse se aquietar, para ouvir a voz de Deus. Não adianta. A oração, ela é necessária. Mas a oração sem o aquietar do Espírito não funciona. É como você está andando com alguém e aquele alguém fala toda hora. E fala dos seus planos, e fala disso, e fala daquilo, e você quer participar da conversa para dizer teu ponto de vista, mas tu vai falar, ele te interrompe, e fala. E aí chega no final da viagem ali, você ficou querendo falar e não pôde falar. É o tipo da pessoa que ora e não se aquieta para ouvir Deus. Eu tenho uma prática, irmãos, que Deus nunca tem falhado. Nunca tem falhado. Eu oro e muitas das pregações que eu trago aqui, eu recebo dessa forma. Eu oro e depois eu me silencio e fico. 1 hora, 40 minutos, o tempo necessário. Em silêncio. Agora, esse tempo de silêncio, você não deve pensar em nada, nem em Deus. Como não pensar em Deus? Quer dizer, é manter tua mente assim, totalmente neutra. É claro que você vai tentar, daqui a pouco, quando você vê, tua mente vai indo para um lado. Você puxa ela, silencia outra vez. Daqui a pouco, quando você percebe, você está pensando em alguma coisa, silencia outra vez. De repente, a voz de Deus fala dentro do teu coração. Vem aquele título do tema que é para pregar. Então, é isso. Mas você precisa silenciar, dar tempo para Deus. Na questão de negócios, você que vem, quanto tempo? Só rolos e rolos e dívidas e rolos e rolos. Pare e pergunte para você. Mas eu tenho orado, Deus não tem... Tá, você tem orado e tem silenciado e tem esperado, ou você ora e acha que daí Deus vai fazer tudo. Deus vai fazer através de você, mas para que Ele faça através de você, você precisa ouvir Ele e então você começa a seguir as diretrizes. Então, irmãos, que Deus nos ajude a nós cultivar, exercitar essa área da nossa vida, irmãos. Porque isso é algo que nós precisamos, tanto para a vida natural, para a vida conjugal, vida familiar e a vida espiritual. Ouça a voz de Deus. Não se apresse. Não se apresse. Aprenda. Quantas vezes que vem algo, alguma situação, e vem aquele ímpeto para você falar algo. Não, eu tenho que falar isso. Mas você silencia, deixa para depois
e depois, amanhã, você pensa, meu Deus, e se eu tivesse falado? Teria causado mais dano, eu me silenciei, tudo se alinhou. Então, vamos praticar o exercício de estar quieto e ouvir a voz de Deus. Que Deus abençoe. Nós vamos orar. Eu esqueci, temos a apresentação, né, da criança, da irmã Eliana. E eu esqueci, vamos fazer agora no final, mas antes vamos colocar de pé. Nós vamos orar. E depois vamos apresentar o bebê. Pai celestial, Deus eterno, ouvimos a Tua palavra, Senhor, mas ela somente em si não tem efeito. É como diz as Escrituras, a palavra é morta, mas é o Espírito que vivifica. Senhor, vivifica, Senhor, esta palavra, de tal maneira, Senhor, que nós possamos praticar isso. E assim nossa vida terá mais paz, mais serenidade, menos problemas, menos prejuízo. Erraremos muito menos, Pai. Eu peço que o Senhor faça com que o que ouvimos hoje produza o efeito necessário no coração de cada um aqui presente e daqueles que estão ouvindo também ou ouvirão. Que também teus filhos aprendam a discernir quando não é a tua voz, quando é o inimigo tirando a paz em algo que o Senhor tem nos dado e ele vem colocando dúvida e fazendo a pessoa pensar que é Deus dizendo que aquilo não é para ser feito, quando aquilo é o Senhor que está mandando. Que cada um tenha esse discernimento, como falamos, em saber que quando é o Senhor, ao nos aquietarmos, então o Senhor nos dirá por onde seguir. E se nós vem aquele sentimento, Pai, e a gente se aquieta, e aquilo continua trazendo angústia, e aquele plano que nós tínhamos não é contrário ao Senhor, então é o inimigo, pode ser ele tentando tirar a paz. Ajuda nós a entender isso, Pai,